Aula 26. Conteúdo: Cartoon e Charge. Habilidade: inferir efeito de humor e ironia em um texto. Descritor 11. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Momento Saber Mais, esse momento em que nós procuramos estudar, compreender e, claro, assimilar, afixar esta língua tão rica e tão importante para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho e para os nossos estudos. Então vamos pegar a língua portuguesa e torná-la uma ferramenta de conquistas, não é, dos nossos sonhos. E vamos começar a nossa aula hoje, claro, falando sobre charge e cartoon, sobre esses dois gêneros textuais que utilizam tanto linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, não é? A linguagem verbal faz uso da palavra, já a linguagem não verbal, não. São sinais, no caso, desenhos, imagens, não é? Cores. E essas duas linguagens, elas são articuladas nestes dois tipos de textos, não é? Para gerar humor, para gerar uma crítica, efeitos de sentidos diversos, né? Na pessoa que vai ler, na pessoa que tem contato com esse tipo de texto. Então, vamos começar olhando o conceito desses, no caso, desses gêneros textuais. Observe aí na cartela. Charge é um desenho que tem como tema acontecimentos atuais, de interesse público. Elas podem ou não conter legenda. E balão de fala é um gênero por meio do qual o autor expressa uma visão sobre situações cotidianas, fazendo uma crítica política ou social. Pode também fazer críticas a comportamentos humanos, não é? Para isso, emprega humor e a sátira. Então, gente, é importante nós termos em mente, ter a consciência de que a charge, não é? Então, ela vai tratar principalmente, não é, de acontecimentos cotidianos. Então, olha só, acontecimentos atuais. Essa informação é importante você ter assimilado, você guardar. A charge, ela trata de acontecimentos atuais. Então, para que a pessoa compreenda uma charge, ela precisa estar atualizada. Ela precisa ter conhecimento desses acontecimentos. Ela precisa assistir um jornal, ler revistas, não é? Acompanhar o noticiário para que ela possa compreender a charge. Isso é fundamental para a compreensão, não é? Então, observe. Ela pode conter legenda ou não. Ela pode ter linguagem verbal, no caso presente, ou não. Tá? Isso é opcional. Vai, no caso, do criador da charge. É um gênero por meio do qual o autor expressa sua visão sobre situações cotidianas, não é? Acontecimentos atuais. Aí ele vai utilizar, muitas vezes, para fazer uma crítica política ou social dos comportamentos. E isso aqui também é importante. A charge, ela vai empregar humor e sátira, não é? Então, esses elementos, eles estão presentes nas charges, são marcados, não é? Em todas elas. No caso, pode fazer essa crítica, ela vai utilizar o humor, não é? Vai utilizar a sátira para chamar a atenção da pessoa que estiver lendo aquele texto, da pessoa que tiver contato com essa charge. Ela chama a atenção desta forma e ela critica, não é, os comportamentos, ela critica a política, ela também pode levar a uma reflexão, não é? Então, são elementos importantes neste gênero. Agora, vamos observar um exemplo. Olhem aí na nossa cartela. Vem aí mais um ano eleitoral. Esse espaço é meu. Não é meu. Eu vi primeiro. Então, observem aí, gente, que nós temos nesta imagem, não é, as duas linguagens sendo articuladas, tanto a verbal quanto a não verbal. A verbal, a linguagem verbal, você observa nas frases, né, nos balões de fala, no que os personagens estão falando. E a não verbal você observa no desenho, não é, dessas três pessoas, né, todas dando a ideia de que elas estão entrando na televisão, não é? Essa TV aí provavelmente exposta em uma parte da casa, na sala, em algum local, não é? E observem que em que momento, não é? Que acontecimento, em que momento essa charge foi produzida? Exatamente em um ano eleitoral. E o que ela está expressando aí? Ela está falando sobre algo deste ano eleitoral, um acontecimento cotidiano de anos eleitorais. E qual é?
a disputa de partidos políticos por espaço na TV, por espaço na mídia, para fazer a propaganda eleitoral, no caso, a propaganda de suas propostas, não é? O que eles pretendem realizar caso cheguem ao governo. Então, observe aí que essa charge faz exatamente isso. E existe essa questão de uma disputa entre partidos políticos por um tempo maior de propaganda. E aí, o chargista, a pessoa que criou este desenho, ela, no caso, ironizou também essa questão. Ela gera humor, não é, nessa disputa quando ela coloca 3 pessoas, provavelmente políticos, não é, disputando um espaço dentro da TV. E observe que eles estão se jogando ao mesmo tempo, querendo esse espaço dentro da TV. Então, o humor dessa charge foi gerado aí, não é? Eles dizem, esse espaço é meu, não é meu, eu vi primeiro. E observe que o humor é gerado exatamente desta ação, desta situação deles estarem disputando, se jogando ao mesmo tempo dentro da TV, não é? Disputando um espaço. Então, observe que a charge gerou esse efeito de humor, no caso, exatamente devido a isso. Olha esta charge também. Eu voltei e agora quero ficar, não é? Mas aqui é o seu lugar. Então, observe que você tem aí uma charge, não é? Uma sacola plástica. E essa sacola plástica está cantando. Sabemos que ela está cantando exatamente devido a estas notas musicais que aparecem, não é? Essas notas aqui. Então, sabemos que é uma canção. Eu voltei e agora quero ficar, não é? Então, observe que você lembra de uma canção conhecida, do Roberto Carlos, Eu Voltei Agora para Ficar, não é? E observe que há uma paródia aí dessa sacola plástica. E essa charge foi produzida exatamente em um momento, né, de um acontecimento cotidiano, no caso, um momento em que se criou uma lei lá no estado de São Paulo que proibia o uso da sacola plástica no comércio. E depois veio outra lei, não é, que anulou a primeira e permitiu mais uma vez o uso da sacola plástica no comércio. Então, observem que aí o cartunista, no caso, o chargista, está retratando exatamente esse momento. E ele gera humor quando ele coloca a sacola plástica cantando, eu voltei, agora quero ficar. E aí você vê também lá a questão social, né, uma crítica. No caso, você vê as lixeiras, né, todas em cores diferentes, cada uma para um determinado tipo de lixo. E lá você vê a lixeira vermelha dizendo que aqui é seu lugar, né? A sacola plástica voltou, mas o descarte dela é no lixo, né? Ali é o lugar dela. Então, o autor, no caso, quem criou esta charge, gera humor através disso, né? Da sacola plástica voltar cantando uma música conhecida, parodiando, não é? Da lixeira, dizendo que lá é o lugar dela. Então, percebe que a charge, todas as que nós vimos, elas retratam situações do cotidiano, não é? Coisas que aconteceram no dia a dia, na sociedade, no mundo, e a charge está retratando isso. E para você compreender uma charge, você precisa estar informado, não é? Você precisa estar atento às notícias dos jornais, das revistas. Nós temos a charge, claro, que essas que vocês acabaram de ver, que são publicadas em jornais, em revistas, não é? É a charge estática, mas nós temos também uma charge que é animada, um novo gênero que surgiu com as redes sociais, que surgiu com a internet, não é? Com a animação. Então vamos a um exemplo. Observem aí a nossa charge. Os psicólogos estão preocupados, tia. Estão dizendo que estamos com o emocional abalado, chorando demais e que isso é sinal de insegurança. Poxa, até eles estão contra a gente, professor. Calma, Júlio, eles estão certos. A gente tem que ficar mais frio. Pra depois o Brasil dizer o quê? Que nós somos um bando de mercenários, que não estamos nem aí pro resultado, é? Não, Neymar, calma, olha só. Qualquer coisinha você desaba. Não é verdade, eu parei com o Kaikai, mas você reconhece? Não, ninguém reconhece. Ele tem razão. Júlio, ele não entendeu o que eu tava falando pra ele e você também não pegou. Como não peguei? Peguei 2 pênaltis! Não é isso, Júlio! O que tá acontecendo? Nada, Davi Luiz. Por que você tá me excluindo da conversa? Eu fiz alguma coisa? Não, você não fez nada! Como não fiz nada? Eu fiz um gol, a bola pegou em mim, não foi no chileno! Nem você acredita! Não mereço, tio!
Muito bem, acabamos de assistir aí uma charge animada, que é, no caso, divulgada pelas redes sociais, pela internet. E vocês veem que essa charge, ela retrata um momento, né, um acontecimento social. Foi exatamente o momento da Copa do Mundo ano passado, no caso em 2014, em que a seleção recebeu muitas críticas, recebeu críticas até mesmo pela questão do choro dos jogadores, né? Ao final de cada partida, quando eles venciam, o choro, e aí se falou que a seleção era chorona, não é uma seleção que estava chorando demais, e aí você observa que o criador dessa charge, o Maurício Ricardo, ele retrata isso na sua charge, ele utiliza os personagens, os próprios jogadores, não é? E aí ele coloca a questão do choro. E você percebe que o efeito de humor é gerado exatamente nessa ação do chorar. Qualquer situação, qualquer palavra fazia com que os jogadores chorassem, não é? E ele retrata exatamente isso. Para compreendermos essa charge, claro que você fez aí memória lá os acontecimentos da Copa do Mundo, para poder lembrar os motivos que levavam os jogadores a chorar. E por isso você consegue compreender esta charge. E agora, gente, o cartoon também é um texto que utiliza a linguagem verbal e não verbal muito semelhante à charge, não é? Articulando essas duas linguagens. Mas o cartoon tem uma peculiaridade. Vamos olhar o conceito. O cartoon tem tema universal. Por isso, pode ser entendido por pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, em diferentes épocas. Então, gente, observe aí, o cartoon, ele tem tema universal. Então, isso daqui é a característica principal dele, tema universal. Ele pode ser entendido por diferentes pessoas de diferentes países, culturas e mesmo épocas. Por quê? Não é porque ele tem exatamente esse tema universal. Mas, professor, quais são os temas universais do ser humano? São aqueles que o ser humano, todos, não é? Que todo ser humano está sujeito. Exemplo, não é? Regiane, volta aqui comigo. Então, observe aí. Exemplos em situações que o ser humano está sujeito. São questões como a fome, não é? A injustiça, a sede, a morte. Então, observe que fome, todo ser humano pode passar por essa situação. Injustiça, todo ser humano pode sofrer injustiça. E a morte, todo ser humano um dia irá morrer. Então, observe que esses são os temas universais. Todo ser humano está sujeito a eles. Não é? Então, quando um cartunista utiliza esses temas universais, ele cria um cartoon que pode ser compreendido por pessoas de diferentes países, não é? Em diferentes contextos, diferentes culturas. Por quê? Porque elas também podem passar por aquela situação. Vamos ver um exemplo? Observe aí a nossa cartela. Vejam aí que nós temos um cartoon, não é? E observe a situação que há neste cartoon aí. Você vê um homem, não é? Está com a blusa aberta. Essa imagem sugere um calor muito grande, não é? Devido a essa região seca de deserto. E observe que ele está virando uma garrafa e cai uma gota de água, não é? E que a outra pessoa, no caso, a outro personagem também que irá disputar esta última gota de água, né? Uma ave que vai disputar essa última gota. E observe aí, no caso, essa charge, né, foi do Festival de Humor de Foligno, da Itália. E aí o significado, claro, desses termos: água, a última gota. Então, observe que é uma charge, no caso, um cartoon, perdão, criado em outro país, não é? Que utiliza uma outra linguagem, no entanto, é possível compreender. Por quê? Porque é uma situação em que todos nós estamos sujeitos. Todo ser humano pode passar sede, não é? Todo ser humano pode sentir sede, não é? E perceba que a charge leva exatamente, no caso, esse cartoon, leva exatamente a essa reflexão, não é? A importância desse recurso hídrico, da água, não é? Ela é muito importante para todos. Vamos observar outro cartoon, observe aí na cartela. Salva vidas. Observe que aí há um efeito de humor. Enquanto lá no primeiro há uma reflexão, né, com relação à importância da água, a última gota, mostrando o quanto ela é importante para o ser humano, aí há uma ironia, no caso, há um efeito de humor. Observe que o salva-vidas, né, o salva-vidas comumente é aquele que está na praia, um local que tem água, né, que salva as pessoas de afogamentos. Aí não, você observa que o salva-vidas está numa região de deserto, não há água. A água que tem está nesses recipientes, nesses galões aí. Observe que ele salva vidas dando água às pessoas, não é? Então, há aí um efeito de humor gerado exatamente por essa inversão, né, do papel do salva-vidas, que em vez de salvar de um afogamento, né, ele
no caso, dar água a quem estiver nesse deserto. Podemos supor isso. Por isso que ele salva vidas, salva as pessoas da sede. Então, observe que aí também é um termo universal. Esse cartoon pode ser compreendido através disso, não é? Olha outro cartoon aí, não é? A questão do meio ambiente, a agressão ao meio ambiente, a questão da morte também. Então, perceba que o personagem aí está com um machado cortando uma árvore, agredindo o meio ambiente, destruindo. E ao lado dele você observa a figura da morte. Não é a morte, todo ser humano está sujeito à morte um dia. E observe que quando ele agride o meio ambiente, quando ele destrói a natureza, ele está também provocando a própria morte. Não é porque precisamos da natureza para sobreviver, precisamos dela para nos alimentar. Não é? Então observe que ao agredir, ao destruir, o ser humano cria a sua sentença, não é? Ele, no caso, ele faz a sua própria sentença de morte. E aí você observa o universal, não é? A agressão ao meio ambiente. Os seres humanos fazem isso, isso é universal em qualquer cultura, né? Mesmo que seja inconsciente. E também a figura da morte, que todo ser humano, que todo homem, não é, está sujeito a ela. Então observe que os cartoons, eles trazem esse tema universal, não é? Questões relacionadas ao cotidiano, né? Questões relacionadas a coisas que todo homem estará sujeito, à injustiça, à fome, à morte, à sede. Não é? Então todo ser humano passa por essa situação, por isso é universal. E o cartoon vai retratar exatamente isso. A charge não, a charge vai retratar algo pontual, não é um acontecimento cotidiano, algum fato que está ocorrendo na sociedade, a charge vai lá e retrata. Por isso que é importante você estar informado sobre as notícias, você saber o que está acontecendo no mundo, na sua cidade, porque assim você consegue compreender uma charge. Então, já que nós vimos, né, no caso, charge, cartoon, né, vamos ver um exercício, observe aí o exercício. Leia o texto abaixo e responda. Alguém sabe cantar o hino nacional? E aí, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. A criança e o personagem responde, não é, a esta pergunta da professora. E olha o que ele canta. Ele cantou algo diferente, né? Não é o hino nacional brasileiro. Ele cantou outra música e tomou ela como hino. E observe que é uma sala de aula, uma situação formal, a professora faz essa pergunta ao aluno, né? E aí, olha a questão. O que gera humor desse texto, não é? O que gera humor nesse texto? Então, alternativa A, a expressão de espanto da menina. Será isso que tornou o texto engraçado? B, a pergunta feita pela professora, será se foi isso? A resposta dada pelo menino? D, o lugar onde a história aconteceu? Ou letra E, o menino dá a resposta cantando? Qual dessas alternativas é a correta? Sabemos aí que a alternativa correta para essa questão, não é? É a letra C, a resposta dada pelo menino, não é? Ele dá uma resposta diferente da que é esperada, e se espera que o menino cantasse o hino nacional. No entanto, ele cantou uma outra música completamente diferente, ele deu uma outra resposta para a professora. E isso que tornou esse texto engraçado. Aí você tem que perceber essa questão do humor, tanto na charge quanto no cartoon, como nós vimos já nesses vários exemplos que nós analisamos aqui durante a nossa aula. E agora chegou o momento de você exercitar. Vamos para a nossa atividade interativa. Leia o texto e responda a questão proposta. Papai, feliz Dia Mundial do Meio Ambiente. E observe que a criança aí está chamando a atenção do pai, e olha a ação do pai aí nesta situação que esta imagem está retratando, não é? E aí vamos às questões. O humor do texto, não é? O humor deste texto decorre, ele é provocado pelo quê? Alternativa A, a derrubada das árvores que fornecem matéria-prima para o papel na mão do menino. B, da importância de haver um dia dedicado a festejar um meio ambiente preservado e saudável. C, na surpresa do pai por ter um filho preocupado com a necessária conservação ambiental. Ou D, do contraste entre a fala do menino e a figura do pai com um instrumento de devastação na mão. Primeiramente, gente, observe aí que você tem um texto, não é, com linguagem verbal e linguagem não verbal. Qual é a linguagem verbal? Exatamente a fala do garoto, do personagem, né? Papai, feliz Dia Mundial do Meio Ambiente. E a imagem não verbal, no caso, a linguagem não verbal, é exatamente esta imagem que você observa.
Então você observa que nesta imagem você tem um campo, né, uma grande área, e que esta área toda teve as suas árvores cortadas. E aí, pela imagem, o que ela sugere? Que quem cortou essas árvores, quem derrubou, foi exatamente o pai do garoto, não é? Que está com um machado na mão. E observe aí que ele, com esse machado na mão, né, provavelmente foi quem agrediu o meio ambiente. E aí temos que lembrar daqueles conceitos importantes, da charge e do cartoon, não é? Observem que a charge, ela trabalha exatamente questões do cotidiano, acontecimentos do cotidiano, do momento, não é? Então, para compreender, no caso a charge, você tem que estar atento às notícias, ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sua cidade, para poder compreender, não é? Porque ela vai retratar algo fatual, algo do momento, daquele cotidiano que você está vivendo. Então, aí temos também o cartoon, não é? Que também é um desenho que utiliza linguagem verbal e não verbal, no entanto, que vai diferenciar ele da charge, são exatamente os temas, não é? Temas universais, que serão aqueles temas próprios, não é? Comuns a todos os seres humanos, como a fome, não é? Doenças, a morte, a sede também. Então, observe que esses temas, eles são universais porque todo ser humano pode estar sujeito a eles. Todo ser humano pode passar fome, todo ser humano irá morrer um dia, não é? Então, observem que o cartoon é exatamente esse tema universal. E aí você observa nesta imagem, gente, não é? É um cartoon ou uma charge? Nós vemos aí que é um cartoon, não é? Que trata a respeito dessa agressão ao meio ambiente, não é? O ser humano agredindo o meio ambiente. Observe que qualquer cultura, em qualquer parte do mundo, uma pessoa pode ler, não é? Esse cartoon e compreender o que está acontecendo, sobre o que ele trata, não é? Então observe que aí ele tem um tema universal. E aí este cartoon, claro, ele gera, no caso, um efeito de sentido, né? Gera algo relacionado a ele. Quando você articula tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, você tem aí um efeito de sentido, você tem uma mensagem que é transmitida e você também tem humor. Lembrando que o cartoon e a charge, esses dois gêneros textuais, eles utilizam a sátira, o humor, não é, como um mecanismo que chama a atenção do leitor, não é? Um mecanismo que leva à reflexão, não é? Então, é importante você ter consciência de todos esses elementos quando for analisar esse tipo de questão. Agora, observe a questão em si, não é? O comando, o que ela diz. O humor do texto decorre, não é? Então ele quer saber o que gera humor no texto, ou seja, o que deixa o texto engraçado. Então, essa que é a palavra-chave, humor. E aí você tem alternativa A, da derrubada das árvores que fornecem matéria-prima para o papel na mão do menino? Não, não é isso que gera humor no texto, não é? Isso exatamente aí há uma crítica com relação a essa derrubada das árvores. Letra B, da importância de haver um dia dedicado a festejar um meio ambiente preservado e saudável. Tá? Então observe que quando diz aqui um meio ambiente preservado e saudável, não é esta imagem que nós temos aqui neste cartoon. Aí o ambiente foi derrubado, foi destruída a natureza, não é? E aí nós temos a letra C. Na surpresa do pai por ter um filho preocupado com a necessária conservação ambiental, será se o humor veio daí? Não é? Não, isso daí leva até uma reflexão também. E aí nós temos a letra D, do contraste entre a fala do menino e a figura do pai com um instrumento de devastação na mão. Então observe aí no cartoon, olha o que o menino fala, né? Quando ele diz, papai, feliz dia mundial do meio ambiente, ele se posiciona aí como alguém, como uma pessoa consciente, né, da importância da natureza, do meio ambiente e da preservação dele. No entanto, a figura do pai é contraditória, ele se contradiz a esse discurso, não é? Ele não é uma pessoa consciente. Olha a contradição aí, a oposição entre o preservar e o não preservar, o filho que tem a consciência da preservação e o pai que não tem essa consciência, tanto que ele destruiu toda a floresta. E eu sei que ele destruiu porque ele está com este instrumento na mão, com esse machado, não é? Então, o humor nesse texto é gerado exatamente aí.
do contraste entre a fala do menino e a figura do pai com o instrumento de devastação na mão. A alternativa correta é a letra D. Parabéns a todas as turmas que marcaram esta alternativa como resposta, né? Agradeço a participação de todos e aguardo vocês amanhã, no caso amanhã não, na sexta-feira em mais um Momento do Saber Mais.